Olá, Laércio Comar, 13 de setembro, sexta-feira 13 de 2024. Laércio, só por isso você vem logo com um tema desse? Não, eu já te explico sobre ele. Como sempre, estamos com aqui todos os links. Laércio, tudo isso de matéria? Você vai ver que vale a pena. Explicando o título, vou fazer um combinado contigo, tá? É, os 5 primeiros, esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, então assista os 5 primeiros minutos, apenas a matéria do título, e depois, se você tiver tempo, assiste o resto também. É uma forma que eu encontrei. Me mandam muita matéria, continue mandando, ajuda pra caramba. Tem muita coisa que a gente tem que passar, a gente quer passar, mas vamos focar nessa primeiro? Que é essa história do 100? Bom, há muito tempo atrás existiam muitas empresas que faziam faturamento sem nota, sem emitir papel para não pagar imposto, tá? Eu acredito que você talvez conheça alguém que ainda faça uma coisa dessa, eu não conheço. Mas houve uma mudança, nesse caso, que coloca em risco quem tem esse tipo de atividade. Vamos falar um pouquinho sobre ela? Qualquer coisa você encaminha para essa pessoa, tá? O que aconteceu de mudança? Como era e como será? Existe uma grande sonegação no Brasil, em todos os ramos, e como ela funciona? Mais em pequenas empresas. As grandes empresas, a sonegação pode ser misturada com desvio de dinheiro, com crimes. Isso acontece em empresas menores, que se utilizam de não emitir nota fiscal e pagar imposto, às vezes até para poder brigar no mercado, para ter preço mais competitivo. E quanto mais a concorrência se acirra, mais isso acontece no mercado como um todo. Aí algumas pessoas sempre falam assim, tá, mas agora com Pix, todas as transações são via banco, não existe mais praticamente transações via cheque ou em dinheiro, é tudo via banco. Como que o governo não pega isso tudo? Acontece o seguinte, existe há um tempo atrás se falava assim, não, mas não existe um computador para isso. Sim, hoje já existem sistemas que conseguem compilar todos esses dados da movimentação bancária do Brasil como um todo. Mas existia uma situação legal nisso. Por conta de lei de proteção de dados, essa movimentação que é feita através de banco, ela não pode ser apenas aberta para o governo de uma forma indiscriminada. O governo só podia pedir as informações de movimentação bancária quando havia algum tipo de suspeita. Ou seja, uma empresa está sendo fiscalizada neste momento. Ela pode sim pedir qual é a movimentação. Olha, não bateu a declaração de imposto de renda, ela vai pedir a movimentação, mas não é assim que seja online. Não é assim que era online. O que aconteceu agora que mudou isso? Estamos falando com uma matéria aqui do dia 10 de setembro de 2024, também conhecido como terça-feira dessa semana. Entenda a decisão do STF, olha o site que eu tô, da STF, será que podia falar essa palavra? Dá até medo. Que autoriza bancos a compartilhar com estados informações sobre transações eletrônicas. A regra foi validada pela corte, não envolve quebra de sigilo bancário, mas o compartilhamento de dados para a fiscalização do ICMS. Eu vou te explicar isso bem certinho, tá? O plenário do Supremo validou por maioria as regras do CONFAS que obrigam as instituições financeiras a fornecer aos estados informações sobre pagamento, transferência, pessoa física, jurídica, em operações eletrônicas como PIX, cartões de débito, de crédito, em que haja recolhimento do ICMS. Primeira coisa importante, você vai ver muita matéria falando sobre quebra de sigilo bancário. Então a preocupação é essa, de quebra de sigilo bancário. Você reparou que aqui fala autoriza banco e aqui no meio fala obriga instituição financeira, também conhecida como banco, a fornecer aos estados? Tá, então por que o STF está no meio disso? Porque houve uma ação que foi apresentada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, CONSIF. Peraí, vamos começar a olhar isso direito. Então, os bancos, através de um conselho, entrou na justiça contra o governo para não ter que passar os dados. Para não ter que passar os dados por quebra de sigilo bancário. E o Superior Tribunal Federal, já julgado agora, ou seja, não tem muito choro mais, disse: não, isso não é uma quebra de sigilo bancário, é apenas uma compartilhamento de dados com os órgãos de fiscalização. Então, seguindo a ministra, não vou falar o nome, isso é até perigoso, explicou que não caracteriza quebra de sigilo bancário, que é proibido, tá? Isso é proibido. Mas a transferência do sigilo das instituições financeiras e bancárias para a administração tributária estadual.
os dados são fornecidos para fiscalização no pagamento de imposto. Então, segundo ela, palavras dela, tá? No site do STF, está transferindo o sigilo dos bancos. O banco, ele é responsável pelo sigilo dos seus dados, das suas informações de transferência. Essa lei apenas ela transfere esse sigilo do banco para órgãos de fiscalização estadual. Aqui fica misturado, porque fala de ICMS, fala de estadual e fala de federal. E, obviamente, isso vai a municipal. Fiscalização e fiscalização. Se existe uma sonegação de imposto, isso tem que ser aberto para qualquer esfera, concorda? Isso é questão de meses até isso estar aberto para todas as esferas. Lércio, vamos explicando isso melhor? Essa decisão agora ela veio lá de 2022, tá? Para falar em governo, lá de 2022. E é retroativa. Como assim? A lei foi criada em setembro de 22, atualizada aqui lá atrás, tá? Que ela fala que as instituições serão obrigadas a repassar todas as informações referentes à movimentação com cartão de débito, de crédito e transações de Pix, detalhando o valor, todos os dados, CPF, CNPJ, de quem enviou, de quem recebeu. Isso lá em 22. Então, repassando, repetindo, lá em 2022 foi criada essa lei. O sistema bancário falou: não, não quero, não quero. Agora já foi decidido, julgado, transitado, tá tudo quietinho, ninguém fala sobre isso, mas é obrigatório. Então o Estado pode simplesmente falar para o banco: tá aqui a lista de CPF, tá aqui a lista de CNPJ, eu quero informação de todo mundo. E, obviamente, que para cruzar as informações agora ficou fácil. Até então não havia esse cruzamento do governo de para onde é que o dinheiro entrou, o dinheiro saiu. Então, quando você tem um monte de CNPJ, um monte de CPF transacionando, puxa, mas nunca ninguém pegou. Nunca ninguém pegou porque não havia o cruzamento. Sim, o governo cruzava, só se tivesse indício. Agora não. Agora está por lei, está no site do STF, tem dúvida, entra lá. Encaminhe essa matéria para alguém que você acha que isso vai afetar. E isso tem outras situações, tá? A gente começa falando ali com situação de sem nota que pode pegar. A matéria fala aqui que estão obrigados também a repassar esses dados retroativos à data em que iniciou o Pix, ou seja, dezembro de 2020. Nós estamos em 24, significa que os últimos 4 anos, na verdade, a fiscalização pode fiscalizar os últimos 5, fora da base, vai ser retroativo e cruzam-se todos esses dados. Quem vai ter acesso a todas essas movimentações, então? Então ela sai do banco, o banco deixa de ter a obrigação do sigilo bancário e ela passa para o governo federal, municipal, estadual, pois é, para os órgãos de fiscalização sobre essa situação de que estão fiscalizando, mas não é só o governo federal. Aí a gente vai buscar. Eu vejo muita gente preocupada com LGPD, com essa vazamento de dados, as empresas extremamente preocupadas. Eu não posso deixar o telefone de um cliente meu vazar. Você sabe, por acaso, quem é que mais vaza dados no Brasil? Ou no mundo? Sim, lá em 2020, vazamento do Ministério da Saúde, papo vai, papo vem, 16 milhões de brasileiros, inclusive o presidente à época, tá? Pessoas expostas, inclusive chefe de executivo, legislativo, ministro, 17 governadores. Lá para 2021, segundo uma empresa de fiscalização, em 2021, mais de 24 milhões de brasileiros tiveram dados vazados e postados na internet. Gente, isso 20, 21, lá em 2021 também, mega vazamento de dados, aí já foram 212 milhões de brasileiros com dados expostos. Qual é o seu CPF, seu nome, sexo, data de nascimento, além de uma tabela com dados de veículos, listagem de CNPJ, de quais empresas você é dono, quem é dono do quê. Lá em 2022, outro vazamento com dados do Auxílio Brasil, 3 milhões de beneficiários. O que foi? Número, endereço, número de telefone, valor que estava sendo recebido. O que não falta é vazamento de dados do governo. Esse ano, o GSI alertou o governo sobre vazamento de dados, ó, abril de 2024. Sabe por quê? Ele emitiu um alerta para o aumento dos casos, estava aumentando, tá? Ele tinha identificado 4 mil tentativas de mau uso de dados públicos, apurou 2.830 incidentes, mas isso era só até abril. Segundo essa matéria, já em julho, já era o dobro da quantidade dos últimos 3 anos de dados vazados.
do governo federal. Isso somente o que ele tinha. Segundo essa matéria, olha onde eu fui parar aqui, hein? Olha o portal de informação que nós estamos buscando. Jornal da USP. Sim, a USP, que deveria, ou dizem, puxa para um lado só. Mas isso não independe do governo, tá, gente? Isso aqui está em todos, em qualquer governo. Segundo dados da Surfshark, empresa holandesa especializada em privacidade e segurança digital, o Brasil ocupa o sexto lugar mundial de país com vazamento de dados. Segundo a empresa, em 2021, em 21 lá de novo, aquela matéria, 24 milhões saíram. Os setores mais atingidos foram a administração pública, mais da metade dos vazamentos, liderado por saúde, educação, governo, setor financeiro. Pois é. E o que que eles falam? Não há responsabilização direta fixada em lei, se o indivíduo tiver um dado financeiro vazado. Hoje vai muito da relação pessoa com a instituição financeira. Aí eu pergunto para você, imagine os chefes do executivo de todo o país acessando a movimentação de todos os cidadãos, desculpa, mas apenas para fiscalizar sonegação. O que significa isso? Significa que a fiscalização estadual ou até municipal pode ter acesso aos seus dados bancários, a toda a sua movimentação. Com a declaração de imposto de renda já tem a tudo que você tem, e com isso ele simplesmente faz um cruzamento dentro do teu município, sim, tá? Dentro do teu estado. E nós sabemos que, infelizmente, a maioria das vezes onde há algum tipo de punição por algo errado são para os amigos do rei. Então depende de quem estiver nesse governo. Então, de um lado ou de outro, depende de cada 4 anos, você fica exposto a isso. Fora vazamento de dados. Como assim vazamento de dados? Sabe o que é esse monte de vazamento de dados? Significa que a quantidade que a tua empresa, tua microempresa, tua lojinha, tua representação, o teu serviço faturou ano passado, retrasado, 2021, daqui uns dias está na internet. Você compra lá um pacote de informações e ela vem. Isso aberto. Todo mundo preocupado com os dados? Ah, mas Laércio, eu não tenho faturamento sem nota, eu estou garantido. E você quer que todo mundo saiba quanto você faturou? Quanto você movimentou de banco? Pois é, não tem o que fazer, tá? Já está decidido. Não é privacidade de dados, é apenas transferência para o Estado. Pessoal, até aqui foi essa notícia. Encaminhe para quem você acha que possa ser interessante. Dá um like, o botãozinho ali ajuda. O YouTube acaba fazendo com que chegue essas informações, dá um trabalho danado, pelo menos bastante gente acaba vendo. E eu vou daqui outras notícias, eu te recomendo, eu te sugiro que ouça, porque tem coisa a ver, inclusive, com a primeira. Mas são outras coisas que também afetam o mercado de forma geral. Uma delas, Boletim Focus, dando informações aqui da área econômica, é a 8ª vez que eles regulam a inflação para cima, ou seja, 4,30 de inflação maior, todo mundo já está entendendo, que o PIB também vai estar mais alto, que o câmbio vai subir, lembra dos R$ 5 no começo do ano, 5,10? 5,35 já está aceito, tá? Todo mundo acredita isso. E a Selic também subindo. Por que que o governo tem que arrecadar mais e está buscando mais? O rombo fiscal atingiu 1,1 trilhão. 1,1 trilhão. É muita grana acumulada em um ano. Em um ano, o governo conseguiu gastar mais do que arrecadou, 1,1 trilhão. É muito isso? Olha aqui, ó. Lá de 2016 para cá, vinha diminuindo de pouquinho esse rombo, por isso a economia vinha bem. Com a pandemia, aí teve que gastar com um monte de coisa para a arrecadação, fez esse estrago. Voltamos ao trilho. Até aqui, ó, vinha no trilho. Daqui para cá misturam-se os governos, daqui para cá é um saco sem fundo. Isso significa que é como se você tivesse a economia está aquecida, as pessoas estão comprando. Aliás, notícias de agosto, o consumo deu uma freada nervosa. No início de setembro, também. Em alguns lugares o pessoal contente, em alguns lugares já batendo desespero. Vamos ver como isso se comporta. Mas de onde veio tanto dinheiro? Por que essa economia aquecida? O governo está gastando no cartão de crédito. Tá bom, mas está funcionando. Tá, mas todo cartão de crédito tem limite. Até onde vai o limite desse rombo? Infelizmente, nós vamos descobrir. E aí, vamos ligar uma outra matéria aqui? Polícia Federal faz operação contra a fraude no auxílio emergencial. Um dos alvos é de Hortolândia. Laércio, o que que você trouxe isso para cá? A Polícia Federal, opa, Polícia Federal,
achou um morador, simplesmente colocaram o nome de morador, tá? Já não é empresário, não é político, não é nada. É morador de Hortolândia com desvios de pagamento do auxílio emergencial. Eles descobriram que lá em maio e junho de 2020 ele fez um desvio, Polícia Federal. Lá atrás, levou 4 anos para identificar isso e agora fez a operação para poder ver se é verdade ou não. Cara, fraude, dinheiro público, Polícia Federal, estamos falando de quantos bilhões? 35 mil reais. Não, não sou rico, não estou dizendo que 35 mil é dinheiro de pinga, mas puxa, quase ser um palavrão. 35 mil reais, 4 anos e já virou alvo da Polícia Federal. Não estou contra isso, mas demorou demais. A Polícia Civil devia ter cuidado disso lá na cidade. E imagina com as contas abertas, com a sonegação, empresários malvados. Ah, você tem um CNPJ no teu nome e não fatura nada. Você é um empresário, tá? É assim que vai sair a notícia da tua prisão, quando verificarem que você não pagou imposto. Gente, é tudo um absurdo. Só tô dando a notícia, tá? Não concordo com nada. A agência do IBGE. O volume de serviço cresceu 1,2 em julho, positivo. Por quê? O PIB é feito muito por isso, o volume de serviço. Ele veio crescendo 15,4% a mais do que fevereiro de 2020, que era o mais alto. Então, é o mais alto da série histórica. Estamos num momento onde o agrícola, o agronegócio não está ajudando muito no PIB, tiveram problemas climáticos muito sérios, a indústria está dando umas capengadas, o varejo está se virando e o serviço, que pesa muito, está indo bem. Então, além de ter muita gente empregada, a gente tem o setor de serviço circulando. Isso é bom, quando o dinheiro está fraquejando de um lado e de alguma outra forma ele acaba circulando. É muita gente que vive do serviço e está circulando dinheiro. Tá circulando dinheiro, mas a economia está parando, então o brasileiro está ficando inadimplente. Ele tá acabando a grana dele. É não, ó. Inadimplência recuou para menor nível em quase 3 anos na cidade de São Paulo. Por que São Paulo? Aliás, estado de São Paulo. Por que São Paulo? É a maior economia de longe, tá? Menor nível desde outubro de 2021. Isso significa que as pessoas estão com grana, estão pagando as contas atrás, a inadimplência está menor, o endividamento está menor, algum município maior, mas de forma geral, está circulando dinheiro, está indo bem, as pessoas estão pagando conta. Se estão pagando conta limpando o nome, Black Friday, Black November que o diga, o cara vai com os dois pés na jaca. Opa, então podemos ficar tranquilo com a inadimplência? Mais ou menos, olha a contradição. Pedido de recuperação judicial dobra em julho e atinge recorde histórico. Serasa Experian mostra que as micro e pequenas empresas puxaram a alta. É o mais alto registrado da série histórica desde 2005. Há 19 anos não tinha tanto pedido de recuperação. Lércio, como é que pode as pessoas físicas limpando o nome e as jurídicas, e as pequenas e médias? Muita gente abriu empresa na pandemia, muita gente tentou negócio, muita gente se endividou, juro nas alturas. O sócio banco leva uma grana, não é pouca. Vou até voltar naquela matéria para vocês terem ideia de onde a grana escapa. Lembra da história lá do rombo do governo de 1,1 trilhão do déficit? O maior parte disso, cadê? Aqui. Os juros pagos da dívida é, ele dá, não está anotado aqui, ele dá um volume absurdo, quase que o déficit foi somente de pagamento de juro. Ou seja, o próprio governo movimentando o setor bancário, para onde que está esse dinheiro, onde estão os interesses, estão lá. Ninguém fala em R$ 1.000, como foi preso em Hortolândia. Fala em bilhões, fala em trilhão de reais. Sócio banco você não consegue no mercado. Ele está competitivo demais e tem muita gente lá. Muita gente falando, e eu recebi um monte de informações, e por favor, continuem mandando o quanto os jogos de azar estão levando de dinheiro. E o jogo do Tigrinho foi suspenso. Pois é, a Justiça de São Paulo tirou do ar os sites, não foi só esse, que funcionavam sem autorização. As plataformas sem licença ou regulamentação no Brasil. Poxa, até que enfim o governo se mexeu. Na decisão, o juiz aponta que jogos do tipo caça-níquel estão hospedados em sites clandestinos e não auditáveis. Peraí, existe site então não auditável? Tem como você não ter isso? Porque até o X saiu do ar, né? Existe. Então o Tigrinho ninguém sabia que existia e por isso ele estava lá. Tá, mas o governo agora
foi atrás disso? Não. A ordem do Tribunal de Justiça atende um pedido da Associação em Defesa dos Jogos e Apostas. Como é que é, Lércio? Sim, a Associação de Jogos e Apostas que tirou o Tigrinho, tirou o concorrente. Apenas isso. Você já parou para pensar o quanto o jogo do bicho existe, tá? Pode parecer que não que existe. Mas o jogo do bicho perdeu para isso. O cara não precisa ir nem daquela banquinha que todo mundo sabe onde fica, menos a polícia. Ele do celular mesmo, ele consegue fazer os jogos. Esse pessoal perdeu muito. Esse pessoal é que está executando. Então nós temos casa de apostas tirando o tigrinho fora do ar. Por quê? Porque ele não era regulamentado. Tigrinho não era regulamentado? Vamos pesquisar? O Fortune Tiger nasceu em 2019, nós estamos em 2024. Em 2023, já tinha reportagem no Fantástico da TV Globo, 3 de dezembro de 23, dizendo que havia uma influenciadora lá em setembro com um nome que teve bens apreendidos, pois estaria tendo ganhos anormais com o jogo de azar. Como é que é? Há um ano atrás já teve um escândalo desse, igual você está vendo agora, tá? De jogos de azar. O Tigrinho sempre existiu, existiu aí há muitos e muitos anos, não incomodou ninguém, até que ele incomodou quem também devia estar incomodando. É muita falta de vergonha na cara, não tem outra palavra. Nós vivemos numa utopia, não faz de conta. É governo gastando o que não tem, tentando tirar dinheiro de onde não tem, vai sobrar para a mão do profissional, do empresário, do trabalhador, como sempre, para tentar deixar a classe mais pobre, cada vez mais dependente do manto sagrado dos governantes. Ah, você é contra o governo? Não, contra todos, porque a gente vai trocando de lado. E aos meus 52 anos eu nunca vi isso acabar. É sempre cada vez mais apenas trocando de lado. E você? Continuamos na lida, continuamos tentando passar informações, vamos brigando, o fim do ano chegando. O que você tem feito? Como é que tá contigo? Manda mais informações para mim. Até semana que vem, se Deus quiser, talvez eu tenha que pular o vídeo semana que vem, tá? Se você chegou até aqui no último segundo, você vai saber disso, os outros não. Mas vou tentar gravar ele sim. Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser.